O sol de domingo brilhava com uma intensidade quase cruel quando pisei pela primeira vez nos degraus da Igreja da Redenção. Meus dedos apertavam nervosamente o colarinho engomado da camisa que minha mãe havia passado com tanto esmero na noite anterior. Eu, Jamal Thompson, um adolescente negro de 16 anos, estava prestes a entrar em um mundo que sempre me pareceu distante e, de certa forma, proibido. A fachada branca e imponente da igreja se erguia diante de mim como um gigante silencioso, suas janelas de vitrais coloridos refletindo a luz do sol em padrões hipnotizantes. O burburinho das vozes que vinham de dentro crescia à medida que eu me aproximava da entrada. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em minhas veias. Por que estou aqui? Perguntei a mim mesmo, hesitando por um momento antes de empurrar as pesadas portas de carvalho. A resposta ecoou em minha mente: paz e aceitação. Era isso que eu buscava desesperadamente. Um refúgio das turbulências da vida adolescente e dos olhares desconfiados que frequentemente encontrava nas ruas de nossa pequena cidade do sul. Ao entrar no santuário, fui envolvido por uma atmosfera solene. O aroma de madeira polida e incenso preenchia o ar, misturando-se com o perfume adocicado das flores que adornavam o altar. Os bancos de madeira escura estavam quase todos ocupados, e dezenas de rostos se viraram para me observar enquanto eu caminhava timidamente pelo corredor central. Encontrei um lugar vazio no fundo da igreja, sentindo o peso dos olhares curiosos e, em alguns casos, visivelmente incomodados com minha presença. Tentei ignorar a sensação desconfortável que crescia em meu estômago, focando-me nas palavras de encorajamento que minha mãe havia me dado antes de sair de casa. Lembre-se, Jamal, você tem tanto direito de estar lá quanto qualquer outra pessoa. O murmúrio das conversas diminuiu quando o pastor Richard Whittaker subiu ao púlpito. Alto, com cabelos grisalhos e olhos de um azul penetrante, ele exalava uma aura de autoridade que silenciou instantaneamente a congregação. Seu olhar varreu a multidão, e por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Algo em sua expressão me fez estremecer, mas tentei afastar a sensação, convencendo-me de que era apenas minha imaginação. Irmãos e irmãs em Cristo, começou o pastor Whittaker, sua voz ressoando pelos alto-falantes, hoje estamos aqui para celebrar a bondade do Senhor e para reafirmar nosso compromisso com sua palavra. Enquanto o sermão avançava, eu me sentia cada vez mais deslocado. As palavras do pastor, embora eloquentes, pareciam vazias de compaixão real. Falava-se muito de pecado e condenação, pouco de amor e aceitação. Mesmo assim, me esforcei para absorver a mensagem, querendo desesperadamente encontrar algo que justificasse minha presença ali. Foi durante o momento da coleta que tudo mudou. O som suave do órgão preenchia a igreja enquanto os diáconos passavam com as cestas de ofertas. Tirei da carteira a nota de $5 que havia economizado durante a semana, orgulhoso de poder contribuir, mesmo que modestamente. Quando a cesta chegou até mim, depositei cuidadosamente a nota dobrada. Foi então que notei o olhar fixo do diácono em minha direção. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ele trocou um olhar significativo com o pastor Whittaker, que observava a congregação do púlpito. O pastor Whittaker desceu rapidamente, aproximando-se com passos determinados. Meu coração acelerou, uma sensação de pavor crescendo em meu peito. Algo estava errado, terrivelmente errado. Jovem, disse o pastor, sua voz cortando o silêncio que havia se instalado na igreja, posso ver o conteúdo de seus bolsos? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Em meus bolsos, gaguejei, confuso e assustado. Sim, seus bolsos, repetiu ele, sua voz agora carregada de suspeita. Temos razões para acreditar que você pode ter se apropriado indevidamente de algo que não lhe pertence. As palavras pairaram no ar, pesadas e acusatórias. Senti o sangue drenar de meu rosto enquanto a realização me atingia. Eu estava sendo acusado de roubo. Ali, na casa de Deus, diante de toda a congregação. Mas eu não. Comecei a dizer, minha voz tremendo. Vamos, rapaz, interrompeu o pastor Whittaker, sua voz agora mais dura. Se não tem nada a esconder, não deve ter problema em nos mostrar, não é? Olhei ao redor, desesperado por ajuda, por compreensão, por qualquer sinal de empatia. Mas o que encontrei foram rostos endurecidos pela suspeita, olhares que me julgavam culpado antes mesmo de qualquer prova. Com mãos trêmulas, comecei a esvaziar meus bolsos. Chaves, um lenço amassado, algumas moedas.
Nada que pudesse ser confundido com algo roubado. Mas o olhar do pastor não suavizou. E o outro bolso, insistiu ele, apontando para meu casaco. Congelei. No bolso interno do casaco estava a carteira de couro que meu avô me dera de presente em meu último aniversário. Era meu bem mais precioso, algo que eu sempre carregava comigo como um talismã de sorte e proteção. É só minha carteira, murmurei, a garganta seca. Mostre-me, ordenou o pastor Whittaker, estendendo a mão. Com o coração pesado, tirei a carteira e a entreguei. O pastor a abriu, examinando seu conteúdo com um olhar de desconfiança que me fez sentir como se estivesse no diante de toda a congregação. De onde veio todo este dinheiro? Perguntou ele, erguendo algumas notas que eu havia economizado ao longo de meses, trabalhando em bicos depois da escola. Eu economizei, respondi, minha voz quase um sussurro. Faço trabalhos depois da aula, corto grama, lavo carros. O pastor me encarou, seus olhos azuis frios como gelo. Uma história conveniente, disse ele, sua voz carregada de ceticismo. Mas sabe, rapaz, mentir é um pecado tão grave quanto roubar. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. A injustiça da situação, a humilhação pública, o preconceito descarado, tudo isso me atingiu como uma avalanche. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a eles a satisfação de me ver quebrar. Eu não roubei nada, disse, tentando manter a voz firme. Vim aqui procurando Deus, não para ser acusado de algo que não fiz. Minhas palavras pareceram ecoar no silêncio tenso da igreja. Alguns membros da congregação trocaram olhares desconfortáveis, outros cochichavam entre si. Mas o pastor Whittaker permaneceu impassível, seu rosto uma máscara de desaprovação. Infelizmente, jovem, começou ele, seu tom condescendente cortando como uma faca, nem todos que buscam a Deus têm intenções puras. Às vezes, o mal se disfarça de inocência para... Suas palavras foram interrompidas por um som repentino, o rangido alto das portas da igreja se abrindo. Todos os olhares se voltaram para a entrada, inclusive o meu. E foi então que o vi. Alto, imponente, vestindo um terno impecável e com uma expressão que misturava surpresa e fúria controlada, estava meu pai. Juiz Marcus Thompson, respeitado membro da Suprema Corte Estadual e, naquele momento, a última pessoa que eu esperava ver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto do pastor Whittaker empalidecer, seus olhos se arregalando em reconhecimento. A congregação parecia ter parado de respirar coletivamente. Meu pai começou a caminhar pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio sepulcral. Cada passo parecia carregar o peso da autoridade e da indignação. Pai, sussurrei, minha voz uma mistura de alívio e confusão. Ele chegou até onde eu estava, colocando uma mão protetora em meu ombro antes de se voltar para o pastor Whittaker. Seus olhos, normalmente calorosos, agora brilhavam com uma intensidade que eu raramente via. Pastor Whittaker, disse meu pai, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez o ar na igreja parecer mais pesado, gostaria que me explicasse exatamente o que está acontecendo aqui. O pastor abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que o confronto começara, vi medo em seus olhos. E foi nesse momento, com a tensão palpável no ar e todas as atenções voltadas para nós três, eu, meu pai e o pastor, que percebi. Esta não era apenas uma acusação injusta. Era o início de algo muito maior, algo que iria sacudir as fundações não apenas desta igreja, mas de toda a nossa comunidade. O que aconteceria a seguir? Como meu pai, um juiz respeitado, lidaria com essa situação explosiva? E qual seria o impacto disso tudo em minha vida e na vida daqueles ao meu redor? Enquanto essas perguntas giravam em minha mente, uma coisa ficou clara: nada seria o mesmo após este domingo fatídico na Igreja da Redenção. O silêncio na igreja era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Meu pai, o juiz Marcus Thompson, permanecia ao meu lado, sua presença uma mistura de conforto e intimidação. O pastor Whittaker, por sua vez, parecia ter perdido toda a sua confiança anterior, seu rosto agora uma máscara de choque e apreensão. Estou esperando uma explicação, pastor, meu pai repetiu, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez vários membros da congregação se remexerem desconfortavelmente em seus assentos. O pastor Whittaker engoliu em seco,
seu pomo de Adão subindo e descendo visivelmente. Juiz Thompson, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente, não esperávamos sua presença hoje. Nós estávamos apenas lidando com uma situação delicada. Uma situação delicada, meu pai arqueou uma sobrancelha, sua voz agora tingida com uma ponta de sarcasmo. Acusar publicamente um adolescente de roubo sem evidências me parece mais um caso de difamação do que uma situação delicada. Não concorda? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Nunca tinha visto meu pai assim, tão frio e controlado, mas ao mesmo tempo tão obviamente furioso. Era como observar uma tempestade se formando no horizonte, sabendo que sua fúria estava prestes a ser liberada. O pastor começou a gaguejar, buscando desesperadamente uma forma de se justificar. Senhor, eu asseguro que tínhamos razões para suspeitar. O diácono Johnson notou. Notou o quê, exatamente? Interrompeu meu pai, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Notou um jovem negro fazendo uma oferta? Isso é motivo suficiente para acusação em sua igreja, pastor Whitaker. Um murmúrio de desconforto percorreu a congregação. Alguns pareciam envergonhados, outros indignados, e alguns, notei com um misto de surpresa e gratidão, pareciam estar começando a questionar as ações do pastor. Não é nada disso, senhor, o pastor Whitaker tentou se defender, mas sua voz estava perdendo força a cada palavra. Tivemos incidentes no passado. Estávamos apenas sendo cautelosos. Cautelosos, meu pai repetiu, sua voz agora perigosamente baixa. Deixe-me esclarecer algo, pastor. Cautela é verificar os fatos antes de fazer acusações. Cautela é tratar todos os membros de sua congregação com respeito e dignidade. O que você fez aqui hoje não foi cautela. Foi preconceito flagrante e discriminação. Senti meus olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez de alívio e orgulho. Ver meu pai me defendendo assim, enfrentando a injustiça de frente, era algo que eu nunca esqueceria. O pastor Whitaker parecia ter encolhido vários centímetros. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de vergonha e raiva reprimida. Juiz Thompson, ele tentou mais uma vez, certamente podemos resolver isso de forma discreta. Não há necessidade de... Discreta, meu pai o interrompeu, sua voz agora elevada o suficiente para ecoar pelas paredes da igreja. Você humilhou publicamente meu filho, acusou de roubo diante de toda a congregação, e agora quer resolver isso discretamente? Não, pastor. Isso não vai acontecer. Ele se virou para mim, seus olhos suavizando-se um pouco. Jamal, filho, você está bem? Engoli em seco, tentando encontrar minha voz. Estou bem, pai, consegui dizer, embora minha voz tremesse um pouco. Meu pai assentiu, então se voltou para a congregação. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz agora carregando o tom que eu havia ouvido usar em discursos públicos. O que testemunharam aqui hoje foi um ato de injustiça e preconceito. Meu filho veio a esta igreja buscando orientação espiritual e comunhão. Em vez disso, ele foi tratado como um criminoso, baseado em nada além da cor de sua pele. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Vi rostos contorcidos de vergonha, outros de raiva, e alguns, para minha surpresa, de arrependimento genuíno. Imagino que muitos de vocês estejam se perguntando quem eu sou e por que estou aqui, meu pai continuou. Meu nome é Marcus Thompson. Sou juiz da Suprema Corte Estadual e, mais importante neste momento, sou o pai de Jamal. Ouvi várias pessoas ofegarem em choque. O rosto do pastor Whitaker ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Vim a esta igreja hoje com a intenção de fazer uma doação substancial, meu pai revelou, causando outro murmúrio de surpresa na congregação. Acreditava que esta era uma comunidade de fé que praticava os ensinamentos de amor e aceitação que pregava. Claramente, me enganei. O pastor Whitaker deu um passo à frente, o pânico evidente em seus olhos. Juiz Thompson, por favor, tenho certeza de que podemos chegar a um entendimento. Esta foi apenas uma terrível confusão. Uma confusão, meu pai o interrompeu, sua voz carregada de descrença. Não, pastor. Isso foi preconceito em sua forma mais crua e descarada. E o senhor, como líder desta congregação, é o principal responsável. Ele se virou novamente para a multidão de fiéis,
que agora parecia dividida entre choque, vergonha e indignação. Como cristãos, meu pai continuou, vocês são chamados a amar o próximo como a si mesmos. A acolher o estrangeiro, o marginalizado, o diferente. Mas o que vi aqui hoje foi o oposto disso tudo. Senti uma onda de orgulho e emoção me invadir. Meu pai não estava apenas me defendendo, ele estava desafiando toda uma comunidade a enfrentar seus próprios preconceitos e falhas. Estou profundamente desapontado, ele prosseguiu, não apenas com o pastor Whitaker, mas com todos vocês que ficaram em silêncio enquanto um jovem inocente era acusado e humilhado. O silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Suas palavras pareciam pesar no ar, cada sílaba carregada de verdade e acusação. Vi algumas pessoas baixarem a cabeça, outras trocarem olhares culpados. No entanto, meu pai continuou, sua voz suavizando um pouco, acredito que este momento pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade para reflexão, para mudança, para crescimento. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da igreja, seus olhos encontrando os de vários membros da congregação. Peço a cada um de vocês que examine seu coração, que questione seus preconceitos, suas suposições. Que se pergunte, é isso que realmente significa seguir os ensinamentos de Cristo? O silêncio que se seguiu foi profundo. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, absorvendo o peso das palavras de meu pai. Então, para minha surpresa, uma voz se ergueu da multidão. Era uma senhora idosa, seus cabelos brancos emoldurando um rosto enrugado, mas gentil. O juiz está certo, ela disse, sua voz trêmula, mas determinada. Nós falhamos hoje. Falhamos com este jovem, falhamos uns com os outros, e falhamos com Deus. Suas palavras pareceram quebrar uma barragem. De repente, outras vozes se juntaram, algumas expressando arrependimento, outras indignação com o tratamento que eu havia recebido. O pastor Whitaker, vendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última vez. Por favor, vamos todos nos acalmar. Tenho certeza de que podemos resolver isso de maneira civilizada. Mas sua voz foi abafada pelo crescente murmúrio da congregação. As pessoas estavam se levantando, algumas se aproximando de mim e de meu pai, outras discutindo acaloradamente entre si. Em meio ao caos crescente, senti a mão de meu pai em meu ombro. Vamos, Jamal, ele disse suavemente. Acho que já ficamos tempo suficiente. Enquanto nos virávamos para sair, notei algo surpreendente. Algumas pessoas estavam nos seguindo, abandonando seus lugares nos bancos da igreja. Outros pareciam estar em meio a discussões acaloradas com o pastor Whitaker e os diáconos. Ao chegarmos às portas da igreja, meu pai se virou uma última vez. Lembrem-se, ele disse, sua voz ecoando pelo santuário, a verdadeira fé se mostra não apenas nas palavras, mas nas ações. Que o que aconteceu aqui hoje sirva de lição e de chamado para a mudança. Com essas palavras, saímos da Igreja da Redenção. O sol ainda brilhava forte lá fora, mas de alguma forma, o mundo parecia diferente. Algo fundamental havia mudado, não apenas para mim, mas para toda aquela comunidade. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, ouvi passos atrás de nós. Virando-me, vi um grupo de pessoas da igreja se aproximando, seus rostos uma mistura de vergonha e determinação. Espere, chamou uma voz. Era a mesma senhora idosa que havia falado antes. Por favor, não vão embora assim. Nós precisamos conversar. Meu pai parou, olhando para mim em uma pergunta silenciosa. Eu hesitei por um momento, meu coração ainda doendo com a humilhação que havia sofrido. Mas algo nos olhos daquelas pessoas, um brilho de arrependimento genuíno, talvez até de esperança, me fez assentir levemente. Enquanto o grupo se aproximava, eu me perguntava, o que aconteceria agora? Esta conversa poderia realmente mudar algo? Ou era apenas o início de um conflito ainda maior? O vento soprou, carregando consigo o som distante dos sinos da igreja. De alguma forma, eu sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o curso daquele dia, mas potencialmente o futuro de toda a nossa comunidade. O grupo de pessoas da igreja se aproximou hesitantemente, como se temessem que pudéssemos desaparecer a qualquer momento. A senhora idosa que havia falado antes deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Jovem, ela disse, dirigindo-se a mim com uma voz suave,
Antes de mais nada, quero pedir desculpas. O que aconteceu lá dentro foi imperdoável. Senti um nó se formar em minha garganta. Após toda a tensão e humilhação, este simples ato de reconhecimento me pegou desprevenido. Meu pai colocou uma mão reconfortante em meu ombro, silenciosamente me dando força. Meu nome é Dorothy, a senhora continuou. Estou nesta igreja há mais de 50 anos, e nunca imaginei que testemunharia algo assim. Outros membros do grupo começaram a se manifestar, suas vozes uma mistura de vergonha e arrependimento. Ficamos em silêncio quando deveríamos ter falado, disse um homem de meia idade, sua voz embargada. Nossa omissão é tão culpada quanto as ações do pastor Whittaker. Meu pai olhou para o grupo, seus olhos avaliando cada rosto. Aprecio suas palavras, ele disse finalmente, mas palavras sozinhas não são suficientes. O que aconteceu hoje é sintoma de um problema muito maior e mais profundo. Dorothy assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Você está absolutamente certo, Juiz Thompson. É por isso que estamos aqui. Não queremos apenas pedir desculpas. Queremos fazer algo a respeito. Fiquei surpreso com a determinação em sua voz. Olhei para os rostos ao nosso redor e vi algo que não esperava: esperança. Esperança misturada com vergonha e arrependimento, mas ainda assim, esperança. O que exatamente vocês propõem? Meu pai perguntou, seu tom cauteloso mas não hostil. Um homem mais jovem, talvez em seus 30 anos, deu um passo à frente. Senhor, meu nome é Michael. Sou professor na escola local. O que aconteceu hoje? Bem, abriu nossos olhos para algo que, honestamente, deveríamos ter visto há muito tempo. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Nossa comunidade, nossa igreja, tem um problema com preconceito. Não é algo que gostamos de admitir, mas está lá. O que seu filho experimentou hoje é apenas a ponta do iceberg. Outros no grupo murmuraram em concordância, alguns baixando a cabeça em sinal de vergonha. Queremos mudar isso, Michael continuou. Não sabemos exatamente como, mas sabemos que precisamos começar em algum lugar. E achamos, bem, esperamos que vocês possam nos ajudar. Fiquei boquiaberto. Depois de tudo que havia acontecido, eles estavam pedindo nossa ajuda? Olhei para meu pai, incerto de como reagir. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma máscara de contemplação. Finalmente, ele falou: mudar uma cultura de preconceito não é fácil. Requer mais do que boas intenções. Requer ação consistente, educação contínua e, acima de tudo, uma vontade genuína de enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmos e sua comunidade. Dorothy assentiu vigorosamente. Estamos prontos para isso, Juiz Thompson. Sabemos que não será fácil, mas, bem, como cristãos, como seres humanos, é o mínimo que podemos fazer. Senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Parte de mim ainda estava magoada e irritada com o que havia acontecido. Mas outra parte via sinceridade nos olhos dessas pessoas e queria acreditar que a mudança era possível. Pai, eu disse suavemente, falando pela primeira vez desde que saímos da igreja. Acho que deveríamos ouvi-los. Meu pai me olhou, surpresa e orgulho misturados em seus olhos. Ele assentiu lentamente. Muito bem, ele disse, voltando-se para o grupo. Estamos dispostos a conversar. Mas não aqui, não agora. Precisamos de um ambiente neutro, onde possamos discutir isso adequadamente. Michael rapidamente sugeriu: há um centro comunitário não muito longe daqui. É um espaço aberto, acolhedor para todos. Poderíamos nos encontrar lá amanhã à noite. Meu pai olhou para mim, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Eu assenti, sentindo uma mistura de apreensão e algo mais. Esperança, talvez? Amanhã à noite, então meu pai concordou. Às 19 horas. Enquanto o grupo se dispersava, combinando detalhes e trocando números de telefone, eu me vi pensando no quão surreal toda essa situação era. Há apenas uma hora, eu estava sendo humilhado e acusado injustamente. Agora, de alguma forma, eu me encontrava no centro de um possível movimento de mudança. No caminho para casa, o silêncio no carro era pesado, carregado de pensamentos não ditos e emoções turbulentas.
Finalmente, não aguentando mais, me virei para meu pai. Como você sabia? Perguntei. Como sabia que eu estaria na igreja hoje? Meu pai suspirou, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Eu não sabia, Jamal. Eu vim à cidade para fazer uma doação surpresa à igreja. Sua mãe mencionou que você estava pensando em ir ao culto, mas, bem, digamos que foi uma coincidência providencial. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos na estrada à nossa frente. Quando entrei e vi o que estava acontecendo. Jamal, eu nunca senti tanta raiva e medo ao mesmo tempo. Raiva pelo que estavam fazendo com você, e medo. Medo de que isso pudesse ter acontecido sem que eu estivesse lá para te proteger. Senti lágrimas se formando em meus olhos novamente. Obrigado, pai, sussurrei. Por estar lá. Por me defender. Ele estendeu a mão e apertou meu ombro. Sempre, filho. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, meu pai falou novamente. Jamal, o que aconteceu hoje, isso é apenas o começo. O que essas pessoas estão propondo, enfrentar o preconceito arraigado em sua comunidade, não será fácil. Haverá resistência, haverá momentos difíceis. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Pensei por um longo momento. Parte de mim queria simplesmente esquecer tudo isso, voltar à minha vida normal, fingir que nada disso havia acontecido. Mas outra parte sabia que esta era uma oportunidade única. Uma chance de fazer uma diferença real. Sim, respondi finalmente, minha voz mais firme do que eu esperava. Sim, eu quero me envolver. Se há uma chance de mudar as coisas, mesmo que seja difícil, vale a pena tentar, não é? Meu pai sorriu, um sorriso cheio de orgulho e um toque de preocupação. Essa é a atitude, filho. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa. Estarei ao seu lado a cada passo do caminho. Enquanto nos aproximávamos de casa, eu não pude deixar de pensar no que o futuro reservava. O encontro de amanhã à noite no centro comunitário seria apenas o começo. Que desafios enfrentaríamos? Que alianças seriam formadas? E, mais importante, poderíamos realmente fazer a diferença? Uma coisa era certa, nada seria como antes. O incidente na Igreja da Redenção havia acendido uma faísca, e agora cabia a nós transformar essa faísca em um fogo de mudança. Ao chegarmos em casa, vi minha mãe na varanda, seu rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. Ela claramente sabia que algo havia acontecido. Enquanto saíamos do carro, me preparei para contar a ela sobre os eventos do dia. Seria uma conversa difícil, mas necessária. Mãe, chamei enquanto nos aproximávamos, temos muito que conversar. Seu olhar passou de mim para meu pai, percebendo a seriedade em nossos rostos. Entrem, ela disse, abrindo a porta. Vou preparar um chá. Parece que teremos uma longa conversa pela frente. Enquanto entrava em casa, senti um misto de exaustão e determinação. O dia havia sido uma montanha-russa emocional, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais apenas um adolescente tentando se encaixar. Agora, eu era parte de algo maior, algo que poderia realmente fazer a diferença. Sentei-me à mesa da cozinha, observando minha mãe preparar o chá e meu pai organizar seus pensamentos. O aroma reconfortante de canela e maçã preencheu o ar, trazendo uma sensação de normalidade a uma situação que estava longe de ser normal. Então minha mãe disse, colocando as xícaras na mesa, o que aconteceu hoje? Troquei um olhar com meu pai e comecei a contar. À medida que as palavras fluíam, revivendo os eventos do dia, percebi que esta não era apenas minha história. Era o começo de um capítulo totalmente novo, não apenas para mim, mas para toda a nossa comunidade. E amanhã à noite, no centro comunitário, escreveríamos a próxima página dessa história. O que ela conteria? Que reviravoltas nos aguardavam? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, estávamos prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A noite caiu sobre nossa pequena cidade, trazendo consigo uma quietude inquietante. Eu mal consegui dormir, minha mente repassando os eventos do dia anterior e antecipando ansiosamente o que estava por vir. Quando finalmente o sol nasceu, trazendo consigo a promessa de um novo dia, eu já estava de pé,
me preparando para o que poderia ser o dia mais importante da minha vida até então. O café da manhã foi uma refeição silenciosa, pontuada apenas pelo tilintar dos talheres e ocasionais olhares preocupados trocados entre meus pais. Minha mãe, após ouvir toda a história na noite anterior, oscilava entre a indignação feroz e o medo maternal. Tem certeza de que quer fazer isso, Jamal? Ela perguntou pela enésima vez, sua voz trêmula de preocupação. Ninguém te culparia se decidisse ficar fora disso tudo. Engoli o último pedaço de torrada e olhei nos olhos dela. Mãe, eu preciso fazer isso. Não apenas por mim, mas por todos os outros que passaram ou poderiam passar pelo que eu passei. Se há uma chance de mudar as coisas, por menor que seja, eu tenho que tentar. Meu pai assentiu aprovadoramente, um brilho de orgulho em seus olhos. Ele está certo, querida. Às vezes, temos que enfrentar a tempestade para ver o arco-íris. O dia passou num borrão de nervosismo e preparação. Meu pai e eu revisamos algumas estratégias de comunicação, antecipando possíveis cenários para a reunião da noite. Minha mãe, sempre prática, preparou lanches e garrafas de água, porque ninguém pensa direito de estômago vazio, como ela sempre dizia. Quando finalmente chegou a hora de sair, senti meu coração acelerar. O trajeto até o centro comunitário foi silencioso, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos e expectativas. Ao chegarmos, fiquei surpreso com o número de carros já estacionados. Parecia que a notícia da reunião havia se espalhado rapidamente. Trocei um olhar apreensivo com meu pai antes de sairmos do carro. O centro comunitário era um edifício simples, mas acolhedor. Cartazes coloridos nas paredes anunciavam diversos programas e eventos, um lembrete silencioso de que este era um lugar de união e crescimento comunitário. Assim que entramos no salão principal, fomos recebidos por um burburinho de vozes. Dezenas de pessoas já estavam lá, formando pequenos grupos de discussão. Vi rostos familiares da igreja, mas também muitos que eu não reconhecia. Notei com surpresa que havia uma diversidade maior do que eu esperava, não apenas em termos de raça, mas também de idade e, aparentemente, de posição social. Dorothy, a senhora idosa que havia nos abordado no dia anterior, foi a primeira a nos ver. Ela se apressou em nossa direção, seu rosto uma mistura de alívio e ansiedade. Vocês vieram, ela disse, quase sem fôlego. Nós estávamos com medo de que talvez tivessem mudado de ideia. Meu pai sorriu gentilmente. Nós dissemos que viríamos, e aqui estamos. A mudança começa cumprindo nossas promessas, não é mesmo? Michael, o professor que havia sugerido o local da reunião, se juntou a nós. Juiz Thompson, Jamal, estamos realmente gratos por sua presença. Acho que todos aqui sentem o peso do momento. Olhei ao redor da sala, notando os olhares curiosos e apreensivos direcionados a nós. Era uma sensação estranha ser o centro das atenções não por causa de acusações injustas, mas porque as pessoas estavam genuinamente interessadas no que tínhamos a dizer. Michael pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, já que estamos todos aqui, acho que podemos começar. Por favor, todos tomem seus lugares. As pessoas começaram a se acomodar nas cadeiras dispostas em um grande círculo. Notei que alguns pareciam hesitar sobre onde sentar, como se estivessem repentinamente conscientes de com quem estavam se sentando. Era um pequeno detalhe, mas falava volumes sobre os desafios que teríamos pela frente. Quando todos estavam sentados, um silêncio expectante caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para meu pai e para mim. Senti um nó se formar em minha garganta. Este era o momento. Meu pai se levantou, sua presença imponente como sempre. Boa noite a todos, ele começou, sua voz calma, mas firme. Estamos aqui esta noite porque algo aconteceu em nossa comunidade. Algo que nos forçou a olhar para nós mesmos e para nossas ações de uma maneira que talvez nunca tenhamos feito antes. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. O que aconteceu com meu filho Jamal na Igreja da Redenção não foi um incidente isolado. Foi o sintoma de um problema maior, um problema que muitos de nós preferimos ignorar ou negar. Um murmúrio percorreu a sala. Vi algumas pessoas se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Mas estamos aqui esta noite, meu pai continuou, porque vocês escolheram não ignorar. Vocês escolheram enfrentar esse problema de frente. E por isso,
Eu os admiro. Suas palavras pareceram aliviar um pouco a tensão na sala. Vi alguns sorrisos hesitantes e acenos de cabeça. No entanto, meu pai acrescentou, seu tom se tornando mais sério, admiração não é suficiente. Boas intenções não são suficientes. O que precisamos agora é de ação. De mudança real e duradoura. Ele se virou para mim, um pequeno sorriso encorajador em seu rosto. E para começar essa mudança, acho que todos precisamos ouvir diretamente da pessoa mais afetada por tudo isso. Meu filho, Jamal. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos na sala podiam ouvi-lo. Lentamente, me levantei, minhas pernas tremendo ligeiramente. Oi, comecei, minha voz soando estranhamente pequena no silêncio da sala. Pigarreei e tentei novamente. Meu nome é Jamal Thompson. E ontem eu experimentei algo que ninguém deveria experimentar, especialmente não em um lugar que deveria ser de aceitação e amor. As palavras começaram a fluir mais facilmente à medida que eu falava. Contei sobre minha esperança ao entrar na igreja, sobre a decepção e a humilhação de ser acusado injustamente, sobre o medo e a raiva que senti. Mas o pior de tudo, disse, minha voz agora mais firme, não foi a acusação em si. Foi o silêncio. O silêncio de todos que viram o que estava acontecendo e não disseram nada. Porque, vejam, o preconceito não sobrevive apenas por causa daqueles que o praticam ativamente. Ele sobrevive por causa daqueles que escolhem ficar em silêncio. Vi várias pessoas baixarem a cabeça, a vergonha evidente em seus rostos. Mas estamos aqui esta noite, continuei, sentindo uma onda de determinação me invadir, porque vocês escolheram quebrar esse silêncio. Vocês escolheram reconhecer que algo está errado e que precisa mudar. E isso me dá esperança. Fiz uma pausa, olhando ao redor da sala. Vi rostos atentos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de determinação. Não vai ser fácil, admiti. Mudar anos, décadas de preconceito arraigado não acontece da noite para o dia. Vai exigir esforço, coragem e, acima de tudo, honestidade. Honestidade com os outros, e mais importante, honestidade consigo mesmos. Senti uma mão em meu ombro, meu pai, oferecendo apoio silencioso. Respirei fundo e continuei. Mas se estivermos dispostos a fazer esse trabalho difícil, se estivermos dispostos a nos desafiar uns aos outros, acredito que podemos criar uma comunidade verdadeiramente inclusiva. Uma comunidade onde ninguém precise temer ser julgado pela cor de sua pele, por sua origem ou por qualquer outra coisa que nos torne únicos. Terminei meu discurso e, por um momento, o silêncio reinou. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Logo, toda a sala estava aplaudindo, alguns até de pé. Quando os aplausos diminuíram, Michael se levantou. Obrigado, Jamal, ele disse, sua voz embargada de emoção. Suas palavras. Bem, acho que falo por todos quando digo que elas nos tocaram profundamente. Agora, a questão é: o que faremos a respeito? E assim começou uma discussão intensa e às vezes acalorada sobre como poderíamos começar a abordar o preconceito em nossa comunidade. Ideias foram propostas, desde programas educacionais nas escolas até workshops de consciência racial na igreja. Observei, fascinado, enquanto pessoas que provavelmente nunca haviam trocado mais do que cumprimentos educados agora se engajavam em conversas profundas e significativas sobre raça, preconceito e mudança social. No entanto, nem tudo foi fácil. Houve momentos de tensão, quando opiniões divergentes colidiam ou quando alguém, intencionalmente ou não, dizia algo ofensivo. Mas o que me impressionou foi como, em vez de deixar essas tensões destruírem o diálogo, as pessoas pareciam determinadas a aprender com elas. À medida que a noite avançava, comecei a sentir algo que não esperava: esperança. Verdadeira e genuína esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos realmente fazer a diferença. Quando a reunião finalmente terminou, horas depois, as pessoas não pareciam prontas para ir embora. Pequenos grupos se formaram, continuando discussões, trocando contatos, fazendo planos para futuros encontros. Enquanto nos preparávamos para sair, Dorothy se aproximou de nós mais uma vez. Seus olhos brilhavam com uma mistura de lágrimas e determinação. Obrigada, ela disse, segurando minhas mãos nas dela.
Obrigada por nos dar esta chance de sermos melhores. Olhei para ela, para meu pai, e para todas as pessoas ao nosso redor. Naquele momento, entendi que o que começou como um dia terrível havia se transformado no início de algo poderoso e transformador. Enquanto saíamos do centro comunitário, a noite estava clara e estrelada. Olhei para o céu, pensando em como as estrelas, tão distantes e diferentes umas das outras, ainda assim formavam constelações belas e significativas. Pai, disse baixinho, acha que realmente podemos mudar as coisas? Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros, me puxando para perto. Filho, ele respondeu, acho que já começamos a mudar. E com essas palavras, entramos no carro, prontos para voltar para casa. Mas eu sabia que esta jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo. As semanas que se seguiram à reunião no centro comunitário foram um turbilhão de atividades e emoções. O que começou como uma resposta a um incidente isolado rapidamente se transformou em um movimento crescente por mudança em nossa pequena cidade. Logo após aquela primeira noite, foi formado um comitê de ação comunitária, composto por uma mistura diversificada de membros da comunidade. Para minha surpresa e um pouco de apreensão, fui convidado a fazer parte desse comitê. Meu pai, com seu sorriso encorajador, me lembrou, às vezes, Jamal, as vozes mais importantes são as que raramente são ouvidas. Nossa primeira ação foi organizar uma série de workshops sobre conscientização racial e preconceito implícito. Michael, o professor, assumiu a liderança nesse aspecto, usando seus contatos no mundo acadêmico para trazer palestrantes especializados. Ver adultos, alguns dos quais eu conhecia há anos, sentados em salas de aula, aprendendo e às vezes lutando com conceitos desconfortáveis, foi uma experiência surreal, mas inspiradora. No entanto, nem tudo foi fácil. À medida que nossas iniciativas ganhavam força, começamos a enfrentar resistência. Algumas pessoas na cidade viam nossas ações como desnecessárias ou até mesmo divisionistas. Por que mexer em feridas antigas? Alguns argumentavam. Não podemos simplesmente esquecer o passado e seguir em frente. Foi durante uma dessas discussões acaloradas em uma reunião do conselho da cidade que encontrei minha voz de uma maneira que nunca havia encontrado antes. Esquecer o passado não é uma opção, eu disse, minha voz tremendo ligeiramente, mas ganhando força à medida que falava. Porque para muitos de nós, esse passado ainda é nosso presente. Cada olhar suspeito, cada porta que se fecha, cada oportunidade negada, tudo isso são ecos desse passado que alguns querem ignorar. Não estamos aqui para apontar dedos ou atribuir culpa. Estamos aqui para construir um futuro onde todos possam se sentir verdadeiramente parte desta comunidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi rostos surpresos, alguns concordando com a cabeça, outros franzindo o senho em reflexão. Mas o mais importante, vi pessoas ouvindo, realmente ouvindo. À medida que nossos esforços continuavam, começamos a ver pequenas mudanças acontecendo. A Igreja da Redenção, sob nova liderança após a renúncia do pastor Whitaker, iniciou um programa de alcance comunitário focado em diversidade e inclusão. As escolas locais revisaram seus currículos para incluir uma perspectiva mais diversificada da história. Até mesmo o Departamento de Polícia Local concordou em participar de treinamentos de sensibilidade cultural. Mas talvez a mudança mais significativa que vi foi em mim mesmo. Eu não era mais apenas o garoto tímido que tentava não chamar atenção. Agora, eu me via como um agente de mudança, alguém que tinha o poder e a responsabilidade de fazer a diferença. Não foram apenas as grandes ações que fizeram a diferença. Foram as pequenas coisas também. Como quando vi Sara, uma garota da minha escola que sempre parecia me evitar, se aproximar hesitantemente após uma de nossas sessões de discussão na biblioteca. Jamal, ela disse, sua voz quase um sussurro, eu queria pedir desculpas. Percebi que tenho agido de maneira preconceituosa com você e outros estudantes negros, mesmo que não fosse minha intenção. Estou tentando ser melhor e, bem, obrigada por nos ajudar a aprender. Aquele momento, aquela pequena interação, me mostrou que estávamos realmente fazendo a diferença, uma pessoa de cada vez. No entanto, nem tudo eram vitórias. Houve momentos de frustração, de raiva, de querer desistir. Houve noites em que eu ficava acordado, me perguntando se estávamos realmente mudando alguma coisa ou se estávamos apenas nos iludindo.
Foi durante uma dessas noites de dúvida que minha mãe entrou no meu quarto, sentando-se na beira da minha cama. Jamal, ela disse suavemente, lembro-me de quando você era pequeno e tinha medo do escuro. Sabe o que eu te dizia? Sorri, lembrando-me que a escuridão não dura para sempre, que o sol sempre nasce de novo. Ela assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Exatamente. E é assim com o que você está fazendo agora. Pode parecer que o progresso é lento, que a escuridão do preconceito é muito profunda. Mas cada pequena ação, cada conversa, cada mente que você ajuda a abrir, é como acender uma vela na escuridão. E com tempo suficiente, com velas suficientes, a escuridão se vai, completei. Ela me abraçou forte, e naquele momento, senti minha determinação se renovar. À medida que os meses passavam, começamos a ver mudanças mais tangíveis em nossa comunidade. O incidente na igreja, que uma vez pareceu tão devastador, agora era visto como um ponto de virada, um catalisador para uma transformação necessária. Um dia, cerca de 6 meses após aquele domingo fatídico, recebi uma ligação inesperada. Era o pastor Whitaker. Jamal, ele disse, sua voz carregada de emoção, eu gostaria de me encontrar com você, se estiver disposto. Tenho algo importante para dizer. Hesitei, memórias daquele dia doloroso inundando minha mente. Mas então me lembrei de todas as lições sobre perdão e crescimento que havíamos discutido em nossas sessões comunitárias. Tudo bem, respondi finalmente. Onde e quando? Combinamos de nos encontrar no parque da cidade no dia seguinte. Quando cheguei, vi o pastor Whitaker sentado em um banco, parecendo muito menor e mais velho do que eu me lembrava. Jamal, ele disse, levantando-se quando me aproximei. Obrigado por vir. Sentei-me ao lado dele, meu coração batendo forte no peito. Eu passei os últimos meses refletindo profundamente sobre minhas ações e crenças, ele começou. O que fiz com você naquele dia foi imperdoável. Mas mais do que isso, foi um reflexo de preconceitos que eu nem sabia que tinha. Preconceitos que eu, como homem de Deus, deveria ter sido o primeiro a reconhecer e combater. Ele fez uma pausa, lágrimas brilhando em seus olhos. Não estou aqui para pedir seu perdão, Jamal. Não tenho esse direito. Estou aqui para te agradecer. Olhei para ele, surpreso. Me agradecer? Ele assentiu. Sim, porque através das suas ações, através da sua coragem em enfrentar a injustiça não com raiva, mas com um desejo genuíno de mudança, você me forçou a olhar para mim mesmo de uma maneira que eu nunca tinha feito antes. Você não apenas expôs o preconceito em nossa comunidade, mas em mim mesmo. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Vou continuar meu trabalho de autorreflexão e educação, ele respondeu. E, se a comunidade me permitir, gostaria de usar minha experiência para ajudar outros líderes religiosos a reconhecerem e combaterem o preconceito em suas próprias congregações. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. O último vestígio de ressentimento que eu não sabia que ainda carregava pareceu se dissipar. Obrigado por sua honestidade, pastor Whitaker, eu disse. E eu aceito suas desculpas. Nos despedimos com um aperto de mão, um gesto simples mas carregado de significado. Enquanto o via se afastar, percebi que este era mais um passo em nossa jornada coletiva de cura e mudança. Naquela noite, sentado com minha família para o jantar, compartilhei o que havia acontecido. Meu pai ouviu atentamente, um olhar pensativo em seu rosto. Você sabe, Jamal, ele disse finalmente, quando tudo isso começou, eu estava furioso. Queria usar todo o peso da lei, toda a minha influência, para fazer justiça. Mas o que você fez? A maneira como você transformou essa situação em uma oportunidade para mudança positiva. Isso é verdadeira justiça. Senti um calor se espalhar pelo meu peito às palavras do meu pai. Eu aprendi com os melhores, respondi, sorrindo para ele e minha mãe. Enquanto nos sentávamos ali, conversando e rindo, percebi que nossa pequena família era um microcosmo do que estávamos tentando alcançar em nossa comunidade. Um lugar de amor, aceitação e crescimento mútuo. O caminho à frente ainda era longo. Sabia que haveria mais desafios, mais momentos de dúvida e frustração.
Mas também sabia que não estávamos sozinhos nessa jornada. Tínhamos uns aos outros, e tínhamos uma comunidade que, lentamente mas seguramente, estava aprendendo a se ver com novos olhos. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela para o céu estrelado. Cada estrela brilhante me lembrava das inúmeras velas que estávamos acendendo em nossa comunidade, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante e inclusivo. E pela primeira vez em muito tempo, dormi com um sorriso no rosto, ansioso pelo que o amanhã traria. Um ano se passou desde aquele domingo fatídico na Igreja da Redenção. Era difícil acreditar que tanto tempo havia se passado e, ao mesmo tempo, que tantas coisas haviam mudado em nossa pequena cidade. Hoje era um dia especial. A comunidade estava se reunindo para celebrar o primeiro aniversário do que muitos agora chamavam de o Despertar de Millbrook. O local escolhido para o evento não poderia ser mais simbólico: os Jardins da Igreja da Redenção. Enquanto eu caminhava em direção à igreja, não pude deixar de refletir sobre a jornada que havíamos percorrido. As mudanças eram visíveis não apenas nas pessoas, mas no próprio tecido da comunidade. A Igreja da Redenção, uma vez um símbolo de exclusão para mim, agora ostentava uma faixa colorida com os dizeres: "Todos são bem-vindos aqui". O novo pastor, uma mulher afro-americana chamada Reverenda Angela Davis, sem relação com a ativista famosa, estava à frente, cumprimentando as pessoas com um sorriso caloroso. Ao me aproximar, vi rostos familiares e novos. Dorothy, a senhora idosa que havia sido uma das primeiras a nos apoiar, estava ajudando a organizar as mesas de comida. Michael, o professor, conversava animadamente com um grupo de jovens de diversas etnias. E, para minha surpresa, vi o ex-pastor Whitaker, não mais vestindo suas vestes clericais, mas uma simples camisa polo, ajudando a distribuir panfletos sobre o novo programa de mentoria interracial da cidade. Jamal, ouvi uma voz chamar. Era Sarah, a garota da minha escola que uma vez me evitava. Agora, ela corria em minha direção com um grande sorriso no rosto. Você não vai acreditar. Conseguimos aprovar o novo currículo de estudos afro-americanos para o próximo ano letivo. Sorri de volta, sentindo uma onda de orgulho. Sarah havia se tornado uma das líderes do grupo de estudantes pela diversidade que formamos na escola. Ver sua transformação de uma garota tímida e preconceituosa para uma defensora apaixonada da igualdade era uma das muitas pequenas vitórias que me davam esperança. Enquanto caminhávamos juntos em direção ao evento, Sarah continuou: "Sabe, Jamal, às vezes eu penso em como as coisas eram antes. Como eu era antes. E fico envergonhada." Parei e olhei para ela. "Sarah, o importante não é quem você era, mas quem você escolheu se tornar. Todos nós estamos nessa jornada juntos." Ela assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Obrigada, Jamal, por não desistir de nós." Chegamos ao centro do evento, onde um pequeno palco havia sido montado. Meu pai já estava lá, conversando com o prefeito e outros líderes comunitários. Quando me viu, ele sorriu e fez um gesto para que eu me juntasse a eles. "Ah, aqui está ele!" exclamou o prefeito, dando um tapinha nas minhas costas. "O jovem que começou tudo isso." Senti meu rosto esquentar. "Não fui só eu, senhor. Foi um esforço de toda a comunidade." "Modesto como sempre", riu meu pai. "Mas você foi a faísca, filho. Nunca se esqueça disso." O evento começou oficialmente com um discurso da Reverenda Davis. Ela falou sobre transformação, sobre como uma comunidade pode se curar e crescer quando enfrenta suas feridas com honestidade e compaixão. Há um ano, ela disse, sua voz ressoando pelo sistema de som: "Um incidente doloroso aconteceu neste mesmo lugar. Mas em vez de deixar que isso nos dividisse, nós escolhemos usá-lo como uma oportunidade para nos unir, para aprender, para crescer." Hoje, celebramos não apenas o quanto progredimos, mas também nos comprometemos a continuar esse trabalho vital. Aplausos ecoaram pela multidão. Vi lágrimas nos olhos de muitos, incluindo os meus próprios. Após o discurso, houve apresentações culturais, música, dança e, claro, muita comida. Era surreal ver pessoas de todas as cores, idades e origens misturadas, conversando, rindo e compartilhando histórias. Em um momento de pausa, encontrei um lugar quieto sob uma grande árvore. Observei a cena diante de mim,
tentando absorver tudo. É uma visão e tanto, não é? Disse uma voz ao meu lado. Era meu pai, que havia se juntado a mim silenciosamente. É incrível, respondi. Às vezes ainda tenho que me beliscar para acreditar que tudo isso é real. Meu pai sorriu, seus olhos percorrendo a multidão. Sabe, Jamal, quando eu era jovem, sonhava com dias como este. Dias em que as pessoas pudessem se ver além da cor da pele, além das diferenças superficiais. Houve momentos em que pensei que nunca viveria para ver isso acontecer. Ele fez uma pausa, colocando a mão no meu ombro. Mas você, filho, você nos mostrou que é possível. Que com coragem, persistência e compaixão, podemos criar a mudança que queremos ver no mundo. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu só fiz o que achava certo, pai. E é exatamente isso que faz de você um líder, ele respondeu. Líderes não nascem em momentos de conforto, Jamal. Eles surgem quando enfrentam a adversidade e escolhem fazer a coisa certa, não importa o quão difícil seja. Ficamos em silêncio por um momento, observando a celebração diante de nós. Crianças de todas as cores brincavam juntas, adultos que antes mal se cumprimentavam agora conversavam animadamente, e havia um sentimento palpável de esperança no ar. E agora, perguntei finalmente, o que acontece a partir daqui? Meu pai sorriu. Agora, Jamal, continuamos o trabalho. Porque a mudança não é um destino, é uma jornada. Sempre haverá mais para aprender, mais pontes para construir, mais corações e mentes para abrir. Assenti, sentindo uma mistura de determinação e esperança crescer dentro de mim. Estou pronto, disse. Eu sei que está, meu pai respondeu, dando um aperto reconfortante no meu ombro. E não está sozinho. Olhe ao seu redor. Todos aqui estão nessa jornada com você. Naquele momento, ouvi alguém me chamar. Era Dorothy, acenando para mim do centro da multidão. Jamal, venha. Vamos tirar uma foto de todos juntos. Meu pai e eu nos juntamos ao grupo. Enquanto nos posicionávamos para a foto, olhei ao meu redor. Vi rostos sorridentes, olhos brilhantes com esperança e determinação. Vi uma comunidade que havia escolhido enfrentar suas falhas e trabalhar para ser melhor. O fotógrafo fez a contagem regressiva. 3, 2, 1. Naquele breve momento antes do clique da câmera, tive uma epifania. O incidente na igreja, que uma vez pareceu ser o pior dia da minha vida, havia se transformado no catalisador para algo extraordinário. Não era o fim de uma história, mas o começo de muitas outras. O flash disparou, capturando não apenas nossas imagens, mas um momento na história de nossa cidade. Um momento de união, de esperança, de promessa para o futuro. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar após a foto, fiquei ali por mais um momento, absorvendo tudo. Pensei no adolescente assustado que eu era há um ano, entrando naquela igreja pela primeira vez. Pensei em todas as pessoas que haviam se unido para fazer a diferença. Pensei nas mudanças que havíamos conquistado e nas que ainda estavam por vir. E pela primeira vez, realmente acreditei que poderíamos mudar o mundo, uma comunidade de cada vez. Olhei para o céu, vendo o sol começar a se pôr, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. Era um novo amanhecer para Millbrook, e eu mal podia esperar para ver o que o futuro nos reservava. Com um sorriso no rosto e determinação no coração, caminhei de volta para a celebração, pronto para o próximo capítulo de nossa jornada coletiva. Porque, como eu havia aprendido, as melhores histórias não têm um final, elas têm um novo começo. E este, eu sabia, era apenas o começo de algo verdadeiramente extraordinário.